Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um RPCast. E antes de começar a nossa entrevista, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E também seguir o RPCast no Instagram, @rp.cast com 2 T's. Hoje o nosso convidado é um cara muito especial, é um cara que eu conheço há uma longa data. Ele é empresário, empreendedor, né? Desde muito cedo. Ele é formado em Educação Física, está cursando o 5º período de Nutrição e também está estudando Teologia. Alô, Kiko Rodrigues, dá um alô para a galera aí, Kiko. Fala, galera, Kiko Rodrigues na área. Kiko, hoje a gente está aqui querendo saber um pouco da tua história. A gente vai puxar lá de 1900 e Guaraná de Rolha, né, quando nós nos conhecemos. Você desde cedo teve essa veia de empreendedor, né, Kiko? Sim. Sempre buscou trabalhar por conta própria, empreender, crescer, ser um empresário de sucesso. Eu lembro de você, Kiko, lá da época da locadora. Conta um pouco da sua história. Quem é Kiko Rodrigues? Como que veio nessa caminhada aí, Kiko? Fala um pouquinho pra gente aí. Então, o Kiko Rodrigues, ele veio de família pobre, né? Família de cearenses. Nada na minha vida foi por acaso, sempre foi Deus, primeiramente. E eu já trabalhei como camelô, já vendi doce no sinal, já tive barraca de doce. Até que, quando você me conheceu, já me conheceu até na locadora, né? Aí depois eu tive a oportunidade de sair desse ramo de camelô, isso com 18 anos, 19 anos, não lembro. Aí iniciei na locadora, trabalhei um certo tempo na locadora. E depois eu tive a oportunidade de pular para a academia, e a academia era uma academia pequena, e depois foi crescendo, e hoje, graças a Deus, são... Vamos com calma, que tem muita história nisso aí, Kiko. Vamos com calma. Vamos lá. Vamos começar naquela época. Essa parte eu não sabia. Você chegou a ser camelô, trabalhou com doce, ralou bastante, né, Kiko? As pessoas olham, acham que assim, o Kiko veio do berço de ouro. Não, senhor. Eles acham, todo mundo acha que foi sorte, né? Não tem nada de sorte. A gente trabalha bastante para poder alcançar esse objetivo, Kiko. E quando você resolveu, teoricamente, sair do ramo de locadora, porque vieram modernizações, mudou para CD, para DVD, já não tinha tanta frequência, depois começaram a vir os streams, né? E hoje em dia acho que nem funciona mais o ramo de locadora, né, Kiko? E aí você sempre foi apaixonado por musculação, lembro disso, aquela época ela sempre correndo atrás, malhando, e vocês criaram a Academia Nitro. Tem quanto tempo a Academia Nitro? Na verdade, a Academia Nitro ela já existia. Era do Felipe e do Cícero. Aí que era em outro bairro, não é isso? Não, tinha uma na Tijuquinha e tinha uma ali bem na entrada do Areal também. E aí a gente teve a oportunidade de comprar aquela academia, eu e o Guto, meu sócio, né? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a administrar, e era uma coisa que eu já gostava de administrar as coisas, né? E ainda por cima, trabalhar com aquilo que tu gosta, musculação, então juntei o útil ao agradável ali, e hoje a Academia Nitro é aquele ditado, né? Faça o que você gosta, que não precisar trabalhar nenhum dia, né? Exatamente. Exatamente. E aí, quando vocês começaram com a Academia Nitro, mantiveram o nome Nitro, não é isso? E hoje vocês têm 2 unidades, né? Sim. Essa unidade do Rio da Espera é uma unidade aqui que fica na Engenheiro Souza Filho, né, Kiko? Correto. Dá o endereço pra galera que não conhece a Academia Nitro, vai passar a conhecer. Engenheiro Souza Filho, ao lado das Casas Bahia, naquela ruazinha ali, Rua Pinheiros, número 1. E a academia hoje... lembro que você fez 2 tipos de conceitos na academia, né? Um era conceitual e outro era underground. A academia da Araticum, ela veio surgir quanto tempo depois? Então, a Academia Nitro ela tem 22 anos. 2 foram dos meninos, do Cícero e do Cícero. Então ela tem 20 anos... Comigo. Sim. Só comigo. Cara, foi em 2014, aquela crise brava que teve aí no país, de 2014, 2016... A gente botou a Academia Nitro Araticum e acho que com tem 11 anos a Academia Nitro Araticum, então com 9 anos de Nitro a gente abriu a Nitro Araticum. O tempo passa rápido, né, Kiko? Caraca, 20 anos de Academia Nitro, parece que foi ontem. E, Kiko, nesse lance de academia, você sempre conseguiu administrar as 2 ou teve um período que foi mais difícil? E depois, quando foi que você começou a cursar Educação Física? Conta pra gente
para a gente poder entender essa história aí. Você primeiro, vocês compraram uma academia, começaram a investir, você até então não cursava educação física. Nem tinha vontade, Kiko? Tinha, mas não achava necessário. Mas conforme a academia foi crescendo e foi se legalizando, quando é um sistema que não é legal, tudo errado, assim a gente acaba... Deixando por menos, né, Kiko? Depois que comecei a legalizar, contratar só professor formados, eu comecei a ver que eu precisava ter a formatura pelo fato de sair até da mão da necessidade de, pô, faltou um professor, aí você tem que ir lá, pedir favor para o outro, substituir. Não, você formado, você fica no salão até conseguir arrumar alguém. Entendi. Porque não pode deixar a academia sem nenhum professor formado. Tem que ter um professor formado. Para a gente poder entender, às vezes a gente sempre frequenta, eu, por exemplo, frequento a academia, no Paraná estou frequentando a academia, e a gente não entende. Realmente se faz necessário ter um profissional de educação física formado, com CREF, tudo direitinho, tudo se faz necessário. A todo momento no salão? Todo momento no salão. Por exemplo, a academia Anitta do Rio das Pedras é 2 andares. Sim. A ordem do CREF é o seguinte: se faltar um professor, tem que fechar um andar. Então... Bota todo mundo para cima. Então, teoricamente, funciona um professor por andar. Por andar. Se eu tiver um salão, agora o CREF tem controle de metragem, por exemplo, na academia um andar só, mas ela tem 100 metros quadrados, não importa que tenha um profissional ali. Tem que ter se for um galpão com um professor só, problema não resolvido. Agora foi 2 andares. Entendi. Como se eles estivessem desassistidos, é isso? A gente chama de sala de guarnecida. Sala de guarnecida. São 2 salas, né? Então... Isso também, mas tem uma tolerância que, pô, tirou um professor aqui, o cara foi almoçar ou não pode? Então, geralmente não tem, mas assim... Usa-se o bom senso, né? Usa-se o bom senso quando o cara vê que tá tudo legalizado, tudo ok. Entendi. E fiscalização acontece mesmo? Acontece e a fiscalização como ocorre? Geralmente é denúncia. O CREF não vai na academia se não for por denúncia. A não ser, vamos supor, ele vem fiscalizar esta academia aqui. Se ele passa e vê a minha, se ele sentir vontade de entrar para ver se está tudo ok, ele vai entrar. Na maioria das vezes é denúncia. Na maioria das vezes é denúncia. O CREF não vai se não for denúncia. Entendi. E qual foi uma situação mais inusitada? Já houve alguma fiscalização assim que você falou, pô, caramba, cobrado sem necessidade, tô certinho, hoje eu ando correto. Já aconteceu alguma vez? Então, depois que eu estava correto, não, mas aconteceu quando eu não estava formado. Vou contar rápido. Pode ficar tranquilo, Kiko. Nesse dia faltou um professor e eu tive que botar um estagiário para dar uma aula de coletivo. E não pode. O estagiário não pode dar aula de coletivo. Ele pode acompanhar. Ele pode acompanhar. E se ele ministrar a aula, tem que ter um professor formado com ele lá dentro, assistindo, observando se está tudo correto. Aí nesse dia ele desceu e aí eu fiquei só com um professor, 2 professores de musculação. Quando o CREF chegou, eu tive que deslocar um professor para dentro da sala. Sendo que já era meio que uma denúncia. Os caras foram na intenção do rapaz. Entendi. E aí o cara chegou, o professor chegou e falou assim, não, era eu que estava dando aula. Mas professor, não era o senhor que estava dando aula. Aí bateu de frente e falou assim, tá desrespeitando, tá sendo antiético, não assumindo erro. Beleza. Aí, então beleza. Ele foi dar um giro na academia. Quando ele deu um giro na academia, você sabe que só tem que ter 2 professores formados na sala e um lá embaixo dando aula, ou seja, no caso 3, que são 3 andares. Você vai pegar a sala de guarnecida. Aí ele me autuou, né? Deixei ele me autuar. E aí quando acabou a autuação, o cara foi gente boa. Ele virou pra mim e falou assim, cara, agora que você foi autuado, me diga a verdade, quem é que estava dando aula? Era o professor ou era o estagiário? Eu falei, não tem risco de prejudicar o garoto? Não. Então, era ele. Eu expliquei, faltou um professor, tal. Ele olhou pra minha cara, sério isso, cara? Eu falei, sério. Ele falou, pô, cara, vou te falar, não são todos donos de academia que fazem isso não, hein? Tu preferiu tomar uma multa de sala de guarnecido do que prejudicar a formatura do garoto. Pô, parabéns. Aí ele foi e me ensinou como fazer a carta de defesa. Como eu deveria, faz o seguinte, agora que já tá feito, não tem como tirar, tenho que fazer meu serviço, mas na defesa lá, faz assim, assado, explica direitinho, leva a folha de ponto mostrando que realmente tem, o cara faltou naquele dia, enfim. E aí, cara, pra galera que não sabe, né, às vezes a galera vê assim, academia de bairro, é de qualquer maneira, é de qualquer jeito. Não é bem assim, né, que não é bem assim. Uma coisa bem séria.
vamos dizer que há 20 anos atrás já até foi durante um tempo. Hoje em dia, com a internet, com toda a atualização que existe, não está tão fácil burlar dessa forma. E conta pra gente também, quando foi que você sempre foi dono, né? Mas você passou a gerir o seu negócio? Ou desde o início, quando vocês adquiriram a academia, você já começou administrando, meio que aos trancos e barrancos, naquele início não tinha tanta experiência, né, Kiko? Tinha experiência como usuário de academia, não como dono, para admitir. Como é que foi essa parte? Tinha algum mais antigo lá, que te deu o caminho das pedras, ou você foi aprendendo no tropeço mesmo? Eu tive o professor Fernando, trabalhou anos comigo. Conheço o Fernando. O Fernando até viajou, se aposentou, graças a Deus, está lá pro Nordeste, lá, uma academiazinha pequena para ele, para se aposentar. E eu trabalhava ilegalmente, né? Porque eu dava aula, tudo errado. Sim. Mas, como você disse, era uma coisa que não era legal, era pequeno, comunidade. E, na verdade, o CREF nessa época não tinha muitos olhos para dentro das comunidades, então, beleza. E depois a gente foi legalizando e foi quando eu vi, poxa, eu tenho que estudar. Sim. Foi onde deu a mudança de chave, cara. Eu tenho que estudar porque você é o Coringa. Além de dono e gestor, você seria o Coringa. Faltou um professor, eu consigo administrar ali. Então é até uma coisa que a gente tem que levar pra vida, né? Tudo que a gente for fazer, Sim. a gente tem que saber fazer. Não adianta só ser dono. Se você não sabe fazer, fica difícil. Você fica refém da mão de obra, né? E você, quando é formado, quando tá ali capacitado, se torna mais fácil, né? Sim. E o que é mais fácil hoje, Kiko? Gerir uma academia ou trabalhar na academia? O que essa diferença aí? A parte administrativa então, hoje, acaba sendo mais fácil, hoje a parte da aula. Você dá aula na academia hoje? Não, hoje eu não dou aula na academia. Só em salvas exceções? Hoje o que eu faço, eu trabalho por trás da equipe, como gestor, né? Na época que eu não era formado, eu tinha que gerir e, ao mesmo tempo, dar aula. Depois, quando eu comecei a legalizar, eu saí da parte braçal, funcional, e fiquei por trás da equipe. E aí eu me formei, e aí hoje eu sou avaliador da academia, eu treino avaliador, né? Faço do jeito que eu ensino ali como eu desejo, né? A identidade da nossa academia. Hoje cuido mesmo só da parte administrativa e, como você disse, quando necessita, eu tô ali para suprir. Cara, gerir pessoas em qualquer área, não é só no meu negócio. Se você abrir um escritório de advogado, de advocacia, lá vai ter sempre alguém aqueles acima da média, aqueles que são na média, aqueles que são abaixo da média. Entendeu? Toda a área. Então, assim, não adianta eu criticar a minha área, bater na minha área, que tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim, tem muita gente top, enfim. Porque isso é do ser humano, né? O ser humano é complicado. E, na verdade, igual você falou, são todas as áreas. São todas as áreas. Então, e depois disso aí, Kiko, você também tem um empreendimento novo aí, né? Kiko Suplementos, né? É Kiko Suplementos? Isso. Durante muito tempo você já teve loja de suplementos na academia, mas nunca foi de sua vontade, né? Você nunca tinha explorado esse lado do mercado, né? E do nada veio esse boom, você investiu. Eu vejo lá nos seus vídeos. Como é que tá aqui com suplementos? Então, cara, o que acontece? Eu sempre arrendei o espaço. Sim. Aí vamos supor que eu arrendei por R$500. Sempre tinha problemas. Enfim. E aí, um certo dia, da última vez que eu tive um problema, eu falei assim, vou tirar e vou ver o que eu faço, vou acabar. E aí, uma pessoa virou e disse assim, por que você não bota suplemento pra você? Aí eu falei, não sei o que e tal. E aí Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo, coloca que eu tô nesse negócio. E aí eu comecei, cara, com a loja de suplemento, com R$2.000 no cartão de crédito. 10 vezes. Botei R$2.000. Sabe o que é comprar R$2.000 de suplemento? E aí eu vi que o negócio foi virando, todo dia que eu pegava, fui investindo, com 6 meses a lojinha estava montadinha. E aí o que eu fiz? Botei nas 2 unidades. Né? Hoje, graças a Deus, as 2 lojinhas, né, são dentro da academia mesmo, a gente atende pessoas de fora, quando vai lá. Mas o público mesmo é da Nitro. Eu criei mais com o conceito de atender os meus clientes da Nitro. É mais ou menos aquilo, né, Kiko? R$2.000 é um sonho, né? Tinha R$2.000 um sonho e foi lá. Eu lembro que você sempre arrendou e te dava muita dor de cabeça, como você falou, né? É difícil, gerir pessoas é muito difícil. Até mesmo gerir espaço também, dá problema. O cara chega no dia de pagar, não consegui, não tive um bom movimento. A melhor coisa que você fez foi ter criado a sua marca e tá colocando no seu padrão, né? Kiko, uma coisa que a gente sempre procura saber.
suplemento, a gente sabe que tem outras coisas que não são suplementos, lá somente suplementos e só suplemento de qualidade. Sim. A galera que quiser comprar um whey de qualidade vai encontrar lá aqui. Sim, vai sim. Uma creatina. Sim. O cara que está começando agora, você só olhar para ele, o que ele deveria tomar? Eu sempre escuto as pessoas falando, cara, todo mundo tem que tomar creatina. Sim. Creatina whey, que seria o básico para o iniciante que nunca treinou numa academia. Claro que ele deveria passar por uma avaliação e tudo mais, eu entendo isso. Mas o que você aconselha a uma pessoa assim que está começando agora? Então, primeiro ponto, fazer uma reeducação alimentar, comer corretamente. E quando for suplementar, creatina e whey, é o básico do básico. Mas eu não tenho dinheiro para comprar os dois, compra a creatina. Prioridade é a creatina. A creatina e o whey seria o básico, o kit básico do cara que está começando, do pobre. Estou sem condições de investir no meu shape. Creatina e whey é o beabá, não tem efeito colateral nenhum, Kiko. Toda pessoa pode tomar sem problema. Sem problema. O único cuidado que tem que ter é que tem alguns whey protein que são vendidos aí como whey, mas eles são ricos em carboidrato. Então aquele whey que é abaixo de R$100, corre dele. Um whey bom não é menos de R$100. E o whey bom tem que ter mais proteína, não tem que ter carboidrato. Tem essas diferenças aí que a galera fica meio que perdida. Isolado, hidrolisado, não sei o quê. Isso é jogar dinheiro fora, Kiko? Não. Pra quem não é atleta, o cara comum, Sim. começou agora. Sim, mas vou ver se consigo explicar rapidamente. O que acontece? O whey protein concentrado, ele é uma proteína mais bruta. Né? Ele leva mais ou menos 1 hora para estar toda na sua corrente sanguínea. Uma proteína isolada, ela passa por um processo de filtragem que vai tirando cada vez mais as impurezas dela. E aí ela se torna uma whey com absorção muito mais rápida. Eu gosto de indicar ela para a mulher, porque o metabolismo da mulher é mais lento. Então o whey isolado, ele absorve muito mais rápido. E também não tem a lactose, né? Porque a lactose para a mulher às vezes também não é legal, né? A galera que tem intolerância à lactose aí, né? Fica inchado, acontece esses problemas aí. Mas tudo bem. O whey já estamos aí. E a creatina? Tem alguma diferença? Tem marca X, as marcas variam, né, Kiko? Então, toda a creatina é igual. A diferença só existe em duas. A creatina monoidratada comum e a Creapure. Qual é a diferença das duas? A Creapure, a única diferença dela para a creatina normal é que ela tem 99,9% de certeza de grau de pureza. Ela não pode bater menos do que isso, porque ela é uma marca patenteada alemã. As outras creatinas, que não são Creapure, ela bate entre 95, 93, nunca chega a 100%, nunca chega a 99%. Bate ali até uns 95, 93% do grau de pureza, mas é a mesma coisa. Entendeu? Eu particularmente, quando eu tomo, eu prefiro a Creapure, que ela parece uma areiazinha de praia. Sim. E a outra, ela meio que embolota, fica umas bolinhas, tem que ficar... Então, depende... É onde eu tô guardando ela também, né? E depende de algumas marcas. Por exemplo, a Black School e a Nutrata, elas são bem fininhas, mas elas são normal, creatina monoidratada normal. Bem levinha. Já uma da integral, ela já é um pouco mais grossa. Mas é creatina, porque ali é o processo mesmo o processo que elas passam. É isso aí. Ô, Kiko, queria que você contasse um pouquinho pra gente de uma trajetória que eu acho que você já foi... Você é ex-atleta de bodybuilding, já chegou a competir. Até que ponto, lá no início da musculação, que você pratica muito... Há quanto tempo você faz musculação, Kiko? Musculação é minha vida, né? Eu comecei a treinar com 18 anos, hoje eu tô com 43 anos. A vida toda. Que é a vida toda. Aí nos últimos 16 anos eu... Qual foi a fase que você deu uma ênfase mesmo e falou, cara, agora eu vou manter o meu shape dos sonhos? E quando foi que você teve o seu shape dos sonhos? Em algum momento dessa trajetória, em todo esse período que você treina, você falou assim, cara, hoje eu tenho o shape dos sonhos. O shape que você lutou para conseguir. Existiu isso nesse período? Existiu. Minha primeira competição foi em 2004, se eu não me engano. Não, 2014. 2014. Competir por competir mesmo, só para poder... Na verdade, eu sou ex-atleta mais amador, né? Sim. Nunca ganhei dinheiro com isso e geralmente os atletas não ganham dinheiro com isso. É a minoria. A maioria você faz porque é um sonho, é uma vontade. E gastam dinheiro, né? E aí, assim, não vale a pena gastar uma fortuna só para subir no palco, então é melhor transformar isso num estilo de vida. E aí eu me afastei, e aí quando foi em 2019, quando foi a minha última competição,
2017 eu resolvi voltar a competir. Até porque na época eu era blogueirinho, com academia, estava no auge de Instagram, então para você ser conhecido você tem que ter um estilo de vida. Eu falei, vou voltar a competir. Isso que eu levei 2 anos para botar um shape de competição, porque assim, com 1 ano você começa a botar um shape. 2 anos a 3 anos você começa a ter um shape de competição. Com 5 anos você vai ter uns 5, 6 anos você vai ter um shape para ficar entre os 5 e 6. Ou seja, não é da noite pro dia. Né? E aí em 2019 eu competi, não estava no auge, mas estava muito bem. Eu não dei sequência porque naquela época eu estava até com os patrocínios, de laboratório, estava já desenvolvendo ali, só que aí eu não dei sequência porque eu me converti. Aí... Essa parte a gente vai falar já, a gente vai chegar lá. Aí eu deixei pra lá. Sim, Isso que eu deixei pra lá, eu dei um tempo sem treinar, né? E depois quando eu voltei a treinar, eu falei assim, não, isso é meu estilo de vida. Eu consegui assimilar ali, consegui entender, separar as coisas. E aí botei um shape maneiro, fiquei com um shape legal. Ô Kiko, isso que você falou aí, cara, 6 anos, mas é 6 anos o cara que ele é totalmente regrado, né? Regrado. Porque não adianta você achar que... É igual muita gente chegando na academia lá, você que tá fazendo a avaliação, o cara chega e fala assim, no primeiro dia, cara, mas eu não quero ficar muito forte não. A minha série não é pra ficar muito forte não. Mas nem se tu quisesse, dá pra falar, não, aqui, nem se você quisesse, porque quem quer muito não consegue. Eu entendo aqui, vou te falar, eu acho que faço musculação há 10, 12 anos, eu nunca fui um cara regrado com alimentação, e nem com academia, é mais por questão de saúde, nem levo pro lado estético. Mas, cara, nós temos até a mesma idade, você vê como você tá bem, como eu tô. Mas olha só, cara, é muito difícil tu levar uma vida de treino, né? Você tem que ser muito regrado, você tem que abdicar de muitas coisas. Sono, tem que ter uma quantidade mínima de sono, dieta. Se você pudesse falar hoje, Kiko, se a gente pudesse dividir aí 100%, quantos por cento seriam de treino, de dieta e acho que descanso? É dividido dessa forma, Kiko? Eu falei? Eu vou botar aí que 50% é descanso. O descanso, 50%? Então, o cara que treina muito bem, o cara que faz uma ótima dieta, mas não tem um descanso bom, dorme pouco, trabalha muito, ele não consegue. Até consegue, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Mas 50% é descanso, 30% é alimentação e 20% apenas é treino. Né? À toa que você vai na academia e treina 2 horas. Aí você passa o resto do dia o que? Comendo, que é os 30%. As outras 16 horas. As outras horas você passa o quê? Dormindo. Caramba. Então a galera que acha que não, eu tenho que treinar muito firme, eu tenho que passar tantas horas. Não, tá totalmente errado. É uma série lá dependendo do que o cara vai fazer, de 40 a 1 hora, 1 hora e 20, né? Geralmente varia entre 1 hora, dependendo do tipo de treino, né? 1h30, 2 horas ali com cardio. Depende também de como tá a academia, né? Sim. Se tá cheia, se vai estar revezando muito. O músculo que você resolveu treinar hoje, já acontece isso muito. Pô, vou malhar a perna, todo mundo tá malhando perna. Pô, vou malhar a costa porque não tem ninguém, tá vazio, né? Mais ou menos isso? Entendi. Então, o descanso, ele é até mais importante que a própria dieta, que a alimentação. Sim. Impressionante. Muitas pessoas que estão assistindo não sabem disso. Eu tenho certeza que não sabiam disso. Aí você demorou aí 6 anos para construir o shape dos sonhos. Então ali você falou, cara, eu consegui o que eu busquei durante toda a vida de treino. Foi isso? Sim, aí depois eu fiz só a manutenção porque é um estilo de vida, né? É um estilo caro, né, Kiko? É um estilo caro. Vamos dizer aí, o cara que pretende seguir esse caminho, o cara para tentar competir na categoria amador, por mês, chutando por baixo, ele gasta quanto de alimentação e suplementação? Vamos botar por baixo aí. Um amador, com tudo, ele sendo um cara que saiba equalizar, saiba uns 5 conto. 5 mil reais? 5 conto. Isso para competir. Se for só por um estilo de vida, ele consegue fazer uma manutenção aí entre 2 e 3. Mas uma manutenção de também não shape dos sonhos. Que encarece tanto isso aí? É a suplementação ou a própria alimentação? Ou é uma soma das duas? É a soma de tudo. É a soma de tudo, porque além da suplementação, além da alimentação, tem outros recursos, né? Sim. Que
para atingir O esporte pede isso, sim. O shape dos sonhos precisa. Sim. É impossível ele. Entendi. E o cara que quer ter um estilo de vida legal, ele quer apenas manter-se saudável e botar um shape legalzinho pro verão aí. Totalmente amador. Alimentação, regrado, academia, suplementação. Chega uns R$1.000, R$2.000. Que a parte mais barata eu acho que é a academia. A parte mais barata é a academia. Às vezes as pessoas acham caro. A parte mais barata é a academia. Vamos botar R$2.000. R$2.000. É um investimento, é o que você falou, que é um estilo de vida. Isso é o suplemento básico do básico. Não botando tudo top de linha, não botando tudo, toda a necessidade. Entendi. Ô Kiko, agora conta uma coisa pra gente. Você se formou em que ano em Educação Física? Cara, eu comecei a estudar, parei por causa da pandemia, aí voltei 3 anos depois, porque assim, na pandemia muitas empresas quebraram, a Nitro foi uma dessas empresas, quebrou, que eu digo assim, não fechou as portas, mas adquiriu umas dívidas absurdas. Sim. E depois, quando a gente for falar de Deus, eu consigo falar um pouquinho, que eu mesmo não conseguia resolver. Mas Deus resolveu. Sim. E hoje, graças a Deus, a gente está estável, né? E qual foi a pergunta? Desculpa. Quando você voltou lá, em que ano você terminou, você concluiu a Educação Física? Aí eu voltei a estudar em 2023, porque eu tive que reestruturar a academia. Sim. Não podia virar as costas para ela, ou eu estudava ou trabalhava. Quando eu vi, agora dá para voltar. Aí eu voltei em 2023, né? Minha grade tinha atualizado, aumentou mais 10 matérias, eu tive que cumprir. Acabou tendo que estudar dobrar. Estudar mais um pouquinho. Mais um aninho, mais ou menos, uns 6 meses, não lembro. E eu me formei agora, em 2024, 2025, em agosto. E aí você resolveu partir para um novo desafio, né? Que é nutrição. Você está no 5º período, Kiko? Se formou e a gente pensa, o Kiko agora tá tranquilo. Segundo, não, vou buscar, vou almejar mais. Tá dentro da tua área, obviamente, Sim. É o teu campo ali. Acho muito interessante isso, porque você está abrangindo os seus conhecimentos e está dentro da sua área. E a nutrição, como é que foi que você falou, cara, vou cursar nutrição? Como é que foi isso aí? Como eu sou ex-atleta, então eu sempre gostei de trabalhar com consultoria online. Montando treino, dieta, enfim. Erradamente, né? Sim, Mas depois que você entende isso, você para de fazer o errado e começa a querer trabalhar sempre dentro da legalidade. E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei na Educação Física, eu aproveitei o embalo que eu estava estudando e emendei na nutrição, por quê? A metade da minha grade vai embora da nutrição. Aproveita a metade da grade da Educação Física. Em vez de eu fazer 8 períodos, eu já entro lá no 3º, 4º período. Entendeu? Você tem um atalho para isso. Mas não só por isso, mas no momento que você falou, cara, eu levo jeito para fazer nutrição. Porque eu sempre gostei de trabalhar com a parte fisiológica da... Entendeu como funciona. Porque a vida do atleta é isso, é você entender o que você deve comer, na hora que deve comer, quando tirar, enfim, é uma mágica. As pessoas, elas acham assim, cara, nutricionista, o cara vai chegar lá, não falando que são todas, mas a maioria acaba copiando e toma lá. Quando o cara ele te atende de uma forma específica, o que você gosta de comer, o que você acha isso aqui, eu gosto disso aqui, eu não quero parar de comer isso. Tem como encaixar tudo na dieta de uma pessoa? Tem sim. Eu quero perder peso, mas cara, Kiko, eu não quero abrir mão do meu pão com ovo, do meu refrigerante, uma vez aí mesmo que seja o 0, e do meu doce de leite. Existe essa possibilidade? Existe em cada caso. Sim. Eu não posso pegar um cara que está com obesidade Sim. e passar para ele, tipo, pão com ovo, doce de leite, no processo de emagrecimento que eu vou estar atrapalhando. Sim. Eu tenho que criar a mentalidade dele, até digo uma coisa, não precisa ser um atleta, mas quando você quer um objetivo, você tem que criar uma mentalidade de atleta. Primeiro tem que treinar a mente do cara, senão não vai dar certo. Já um cara que já é mais magrinho, que está no shape ali, treina bem, a gente consegue fazer uma dieta flexível, até eu gosto de trabalhar com dieta flexível, né? Eu não gosto nada de ter o ritmo alimentar. É porque o que é radical, eu entendo o seguinte, hoje eu já não como mais carbo, tu não consegue levar para toda a vida. Sim. Então você vai fazer durante um período, você às vezes até consegue conquistar o objetivo, mas depois que você não aprendeu, não se reeducou, você vai largar de mão e vai voltar de novo para aquele... Sim. Estaca zero. Quando você cria a mentalidade no cara, ele sabe ter o controle de quando ele comeu errado e quando ele... ele cria uma disciplina, né? Ele cria disciplina, porque assim, o tropeçar faz parte de qualquer processo, né? Até na parte de um cara que está fazendo um projeto de emagrecimento. Vai ter uma hora que ele vai dar uma escorregada, vai comer uma pizza.
Mas depois que ele criou a mentalidade, eu falei assim, nossa, comi aquela pizza, que droga. Amanhã eu vou treinar mais, vou focar melhor na minha dieta. Isso depois que ele cria a mentalidade, ele acontece a metanoia. Sim, sim. Entendeu? Ele cria uma disciplina, ele começa a entender o que é certo e o que é errado. Mesmo quando ele faz o errado, ele mantém aquela doutrina de que eu vou ter coerência, frequência, né? Que a dieta é isso, é frequência, né? A dieta é fazer um dia e depois largar de mão. Aí você pretende trabalhar com isso lá na tua academia? Tu vai agregar isso na sua academia? Porque assim, a área que eu não atuo é na educação física, né? Hoje eu não atuo na educação física, eu atuo como personal, atuo no máximo mesmo com consultoria, mas com a nutrição agregando, na nutrição eu vou querer atender, porque eu vou me especializar também como nutricionista esportivo e ortomolecular. Acabei, eu já vou entrar, já vou continuar o embalo de estudante ali e vou me especializar porque eu gosto. Sim. E aí eu vou agregar sim, já estou preparando minhas salas de avaliação para deixar elas tipo um consultório para poder atender as pessoas dentro das duas unidades. Isso vai agregar e muito, porque hoje você falou que eu faço a parte de avaliação na academia, eu gosto de ter um padrão da academia. Você imagina, o cara vai fazer uma avaliação lá, onde normalmente na academia ele vai medir qual é o teu objetivo, aí ele vai ter que procurar, depois de sair da academia, uma academia comum, vai procurar talvez um endocrinologista, vai procurar um nutricionista, não é isso? Sim. E lá na tua academia ele já vai fazer a avaliação e já vai ter o acompanhamento de um nutricionista. Sim. Que vai poder estar dando ajuda necessária para ele naquele momento. Muito bom, esse projeto é sensacional, tem tudo para dar certo. Com certeza, a gente aguarda. Agora, Kiko, a gente vai falar também de uma nova fase na tua vida. Que hoje você é cristão, né, Kiko? Conta pra gente, quando começou, quando você aceitou, todos nós aceitamos Jesus, mas quando foi que teve essa virada de chave? Você falou, cara, eu tenho que mudar um pouco a minha diretriz, a minha conduta. Cara, e aceitou. Como é que foi isso aí? É um testemunho forte. A gente está aqui para isso, Então, em 2019, a última competição, minha ex-namorada terminou comigo porque eu escolhi uma vida de atleta. E aí, nesses 2 meses, eu fiz tudo errado. Comecei a me drogar com festas eletrônicas, que você curte festas, mas quando eu estava no nível de atleta ali, você acaba controlando, você não vai em todas as festas. E aí eu comecei a fazer um monte de coisas erradas. E um certo dia que eu fui para uma festa que eu acho que até conheço, uma festa de final de ano, um weekend. Sim. De 7 dias ali no Gran Mercury, 3 dias de festa, era uma festa para outra, droga para ficar acordado. E eu cheguei certo dia em casa, no dia 1º, deitei na cama, quando eu deitei, sem contar que tudo estava errado, Júnior. Eu dava um passo para frente, 2 para trás, as coisas não prosperavam. Cara, era uma coisa muito louca que tu via que... Só que eu acreditava em Deus, mas não era praticante. Porque existe a diferença de ser cristão e de acreditar em Deus. Praticar é você renunciar mesmo a você e saber que você precisa dele. Aí um certo dia eu tô deitado lá dormindo, né? Certo dia não, dia 1º, desculpa. Quando de repente eu tenho um pesadelo muito forte, que eu começo a me debater. E nesse meu debater, o meu espírito sai de mim. E quando eu começo a olhar, eu consigo ver os espíritos passando dentro do meu quarto. Que isso? O mundo espiritual é real, cara. Tu me conhece há tantos anos e você nunca pensou que eu poderia estar te contando isso. Sim. E aí eu falei, meu Deus do céu, desesperado, eu não conseguia acordar, eu pulei para um lado da cama, tinha uma mulher do lado comendo alguma coisa no chão. Aí eu voltava pro meu lugar com medo, quando eu olhava pro outro lado eu tinha uma criança dentro de um cesto, de barriga para cima chorando. Aí eu ficava desesperado, deitado, ficava tentando acordar e não conseguia. Quando de repente veio uma mão desse tamanho, uma mão de um demônio, pegou pro meu braço e tentou me puxar. Quando ele tentou me puxar para fora da cama, deu um tapa na mão dele, milagre, no nome de Jesus. Bum, deu um clarão, eu acordei. Tudo acabou. Acordei, eu já acordei chorando. Um negócio muito real. É como se eu tivesse morrido, meu espírito tivesse levantado, porque eu conseguia olhar deitado, me debatendo. Coisa surreal. Sim, sim. Aí eu fui pra sala, comecei a chorar, fiquei 40 minutos chorando, falando com Deus, Deus, não aguento mais dessa vida, dou um passo à frente, 2 para trás, promiscuidade, as coisas não prosperam, tudo errado. E aí Deus, cara, e aí eu liguei pro pastor amigo meu. Até então você não frequentava a igreja nenhuma, não tinha nenhum hábito de ir.
Tinha de tipo esporadicamente. Errado, aí ia lá final de semana ia naquela igreja cheia de luz. Achando que tipo assim, já paguei o que eu fiz de errado, já me redimi, é isso? Achava que era isso, né? Ir lá fazer besteira, no final de semana tá aí na igreja. Não tinha compromisso com Deus. E aí eu liguei pro pastor amigo meu, o Alex, deve conhecer. Isso. E o Alex era um cara todo errado, mais errado que eu. E 8 anos depois ele apareceu pastor. Eu falei, cara, comecei a ter a sede pelo que ele tinha. Aquele Deus que ele estava servindo, que se conseguiu mudar, ele vai conseguir me mudar. E ele foi lá em casa, fez um propósito lá em casa, rapidinho, de 7 semanas. Orou lá em casa, falou que minha casa estava pesada. E eu comecei a frequentar a igreja com ele, na igreja dele. Até que um certo dia, Deus enviou uma pastora pentecostal, raiz, aquelas bem... né? Aquilo que eu criticava foi onde Deus me quebrou. Aí veio a pandemia, eu fiquei 7 meses com essa pastora. 7 meses, 9 meses, não me recordo. Cara, nesse período de 7 meses, em março, em abril, eu fui batizado no Espírito Santo. Com 5 meses eu já estava falando em línguas. Com 7 eu já estava descendo as águas. Nesse período eu já estava pregando. Ou seja, Deus já estava fazendo uma coisa tão rápida na minha vida que quem olhava assim, não, aquele não é o Kiko. E Deus já tinha planejado isso para você há muito tempo e estava aguardando o teu momento, né? Que às vezes não, eu acredito que tudo já está ali para ser da forma que tem que ser. Tem o seu momento, né? Sim. E infelizmente você conseguiu chegar nesse momento, no teu pior momento. Onde a maioria das pessoas, não é isso? Você acredita que naquela fase lá, onde você buscou Deus, buscou Jesus, era o teu pior momento, Kiko? Cara, era meu pior momento. E assim... Que bom que você fala isso de boa, assim, muito pelo contrário, é louvável isso, é orgulho de falar isso. E assim, quando Deus me pegou ali em janeiro, em abril, mesmo assim, entrou pandemia, foi o período que Deus usou o deserto, que foi um deserto. Sim. Foi um vale, foi um deserto. Deus me quebrou. E quanto mais eu pedia, mais Ele me quebrava. E quanto mais eu gritava, mais Ele quebrava. Quando eu me desvaziei de mim mesmo, assim, tipo assim, aquele Kiko que existiu, aí foi quando Ele botou e falou assim, agora você está pronto. E aí começou as coisas a mudar na minha vida. Tanto na empresa, quanto no projeto de voltar a estudar. Você falou que mais à frente você iria contar. Naquele momento em que você teve mais dificuldade lá na academia, por conta da pandemia e tudo mais, foi nesse momento que Deus usou e Ele conseguiu resolver todo... Júnior, eu não sei como eu consegui pagar 19 funcionários e mais uma dívida com o governo de 2 anos. Em 2 anos eu paguei 19 funcionários. Não sei de onde saiu o dinheiro, só Deus sabe. Porque assim, o porquê é nosso. Sim. O como vai ser feito é de Deus. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, foi ali um período bem que eu já vim de um período negro, né? Veio a pandemia e falei. Sim. Falei, eu tinha esquecido de mencionar, eu também tenho, nesse período eu também estudei... cursando teologia, não? Não, eu também tenho carteirinha, tenho Cresce de imobiliário. No período da pandemia já estava correndo para outro lado, né? Já estava batendo aquele desespero, cara, não sei mais o que fazer, não vai dar mais a minha área. Se quebrar, eu tenho que ter alguma coisa para sobreviver. Ou seja, eu tinha deixado. E não sabia que Deus já tinha tudo programado na sua vida, né? É isso. E aí, vamos lá, aí você conseguiu esse propósito com Deus e você começou a cursar teologia. Mas antes disso, eu quero saber de qual congregação você é, há quanto tempo. Fala aí um pouco da sua igreja. Então, eu me converti numa igreja chamada Casa de Oração Labareda de Fogo, igreja pentecostal. Mas hoje eu estou baseado na Projeto Vida Barra da Tijuca. Eu, a minha esposa, a minha digníssima esposa, ela, a família dela toda, os pais são pastores lá, a família toda é cristã. Hoje Deus me colocou no meio de pessoas que te levam para Cristo o tempo todo. Sim. Entendeu? E hoje eu sou voluntário, sou líder. Você é líder de célula aqui? Qual o nome da sua célula? Então, é a célula da Projeto Vida, né? Projeto Vida. A célula todas são da Projeto Vida. E aí a gente tem um projeto das células presenciais e das células online para atingir também as pessoas que não conseguem ir na presencial.
E aí eu ministro na sexta-feira na célula online. E vou abrir mais 2 células nas academias. Quem quiser está convidado, tá? Em breve eu vou ter mais notícias sobre isso. Galera que quer frequentar a célula aí, às vezes não tem onde ir, não conhece ninguém, fica na própria academia lá, na Nitro, né, Kiko? Na Nitro. E, Kiko, lá também na igreja também tem uma função lá, né? É líder, né? Como é que é essa função lá, líder? Liderar o pessoal. Então, sua vida mudou de, vamos dizer, de 5 anos pra cá? 2020 pra cá. 2006, vamos botar 5 anos, que Seis acabou anos. de começar 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mudou, poderíamos dizer, da água pro vinho? Da água pro vinho. E essa vida nova te trouxe muita felicidade, muita tranquilidade, paz. Paz é uma coisa que você não tinha antes, que Não tinha. Não podia deitar a cabeça porque devia, não podia porque isso, porque aquilo, porque as coisas não davam certo. E hoje você pode dizer que a sua vida, aquilo que você põe a mão, que você inicia, já deu certo? Seria isso? Se for da vontade de Deus, sim. Já deu certo. É tudo sobre permissão de Deus. Você conversa com ele, você pergunta para ele antes se isso aqui é o que eu tenho que fazer, e você tem essas respostas? Sim. Inclusive, antes de vir aqui, eu orei a Deus para saber se eu poderia aceitar o seu convite. Deus falou 3 vezes, vai lá que é eu que estou te chamando. Ah, que bom. E você expôs a tua história. Muitas pessoas ficam envergonhadas às vezes de falar o que aconteceu. A parte ruim, a parte negativa, a dificuldade, às vezes as pessoas elas não falam. E muito pelo contrário, é muito louvável falar sobre essa parte, que é onde você vê a mudança, né, Kiko? E o que você planeja agora, Kiko, nesse ano de 2026? Quais são os projetos do Kiko aí? Então, a gente estava falando da liderança, né? Sim. Então, na igreja, na verdade, todos são voluntários. Sim. E os líderes são divididos para organizar cada setor. O setor que vai botar o púlpito e ficar na cortina. Quem cuida do estacionamento. Então, a gente tem o líder dos voluntários. Todos são voluntários, mas aí vai distribuindo para poder ficar um ecossistema organizado. Cada um é responsável por um setor. Sim. Entendeu? E sobre meus projetos, cara, assim, como eu disse, eu sou evangélico hoje, eu tenho um chamado de pastor, de profeta, tenho lá meu relacionamento com Deus, meu chamado, e vou exercer. Eu já dei minha palavra para Deus e eu sou homem de palavra. Se eu dou uma palavra para o homem, eu cumpro. Se você deu para ele, aí você tem que cumprir mesmo. E você está cursando teologia, Kiko? Sim, estou cursando teologia. Eu comprei um curso são mais de 25 cursos, peguei uma promoção lá do Mundo Bíblico. Nem sei se pode falar o nome do... Não, pode ficar. Aqui a gente está começando agora, não tem problema nenhum, pode falar à vontade. Peguei uma promoção lá, boa, vitalícia, né? Que você estuda no seu tempo ali, online. Hoje eu sou apaixonado pelo online, eu não gostava. Agora, cara, tudo é online. Você consegue fazer mais coisas, né? Você consegue se dedicar mais em determinados eventos. Às vezes você fica refém do presencial, aí tem o trânsito, tem engarrafamento, tem onde estacionar o carro, ou tem que ir de ônibus, ou tem que ir de moto, é ruim, risco, combustível. Não existe. E online é mais fácil. Não existe perder aula. Não existe perder aula. Caraca, perdi, eu tenho que me virar. Não entendeu o vídeo? Volta o vídeo. Entendi. Entendeu? Aí eu peguei o curso e no curso eu acabei de fazer o curso de teologia aplicada, do iniciante ao médio. Sim. Agora eu vou iniciar bacharel em teologia, porque é como se eu tivesse feito um segundo grau para poder entrar na faculdade. Sim. Eu não podia fazer a teologia bacharel se eu não tivesse feito essa base do básico para poder... Aí liberou e agora eu vou começar... E o que a gente vai esperar aí nos próximos anos? Kiko Pastor, o Kiko vai estar pregando, ajudando mais vidas com projetos sociais aí, que você mesmo falou. A gente começa desde já ajudando uma pessoa, a gente começa ajudando 1, 2, 3 e vai prosperando, Deus vai ajudando, daqui a pouco está ajudando milhares, não é isso que você pretende? Essa é a minha missão. Vamos esperar aí o Kiko Pastor? Vamos esperar o Kiko Pastor. Kiko, vou te falar, foi muito bom ter conversado com você. Muitos assuntos aí, há um tempo já que a gente não se via, né? Mas fico muito feliz pela sua mudança. Fico feliz em saber que você está feliz e que esse propósito realmente já deu certo na sua vida. Espero você como nutricionista, quando estiver formado, para vir aqui para a gente trocar mais uma ideia, ou como pastor, a gente vai bater mais um papo. Agora nós vamos agradecer aqui aos nossos parceiros, né? Tu já foi lá no Deck RP, Kiko?
Deck RP é um restaurante que tem aqui na... Do Davi, Lourinho, ali, do Cara, há Lourinho. muito tempo que eu não entro lá. Do Davi e do Douglas. Tem outro lá também na Araticum. Da Araticum eu fui recentemente. Lá. Então, muito boa, comida muito boa, Sim. bebida muito boa. Nossos parceiros, Deck RP. Ó, esperando vocês aqui, hein? Douglas e Davi, hein? Esperando vocês. E tinha que ter mandado a pizza pro Kiko. Tu mandou nem a pizza pro Kiko. Ó, e tem outro parceiro nosso aqui fortíssimo que tá sempre ajudando a gente, que é a Pertec Circual, uma empresa que você deve conhecer aí de internet. Tá sempre ajudando a gente nos nossos projetos aí. Alô, Pertec, um grande abraço. Quero agradecer você mais uma vez, Kiko. Ó, vocês não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá? O RPCast é às terças e quintas-feiras. Não se esqueçam, lá no Instagram, @rp.cast com 2 T's. Fica com Deus e um abraço.